Em uma tarde de agosto de 2023, o silêncio do sertão baiano foi quebrado pelo ronco de uma escavadeira. O que deveria ser apenas mais uma obra de infraestrutura em uma fazenda abandonada nos arredores de Senhor do Bonfim, no interior da Bahia, se transformou em uma das descobertas mais perturbadoras da história criminal brasileira. A 5 metros de profundidade, enterrada como um segredo que alguém jurou levar para o túmulo, estava uma caminhonete Ford F1 de 1948. E dentro dela, os restos mortais de um homem que o tempo havia transformado em pó e mistério. Mas antes de continuarmos com essa história que vai gelar seu sangue, eu preciso que você faça algo por mim. Se você está gostando desse conteúdo, deixe seu like aqui embaixo. Isso ajuda muito o canal a crescer e a trazer mais casos impressionantes como esse para vocês. E se você ainda não é inscrito, se inscreva agora e ative o sininho, porque toda semana tem vídeo novo sobre os casos mais misteriosos e perturbadores do Brasil. Pode confiar, essa história que vou contar hoje vai te deixar sem dormir à noite. O que aconteceu com aquele homem? Quem o enterrou ali, tão fundo que ninguém deveria encontrar? E por que uma caminhonete dos Correios desapareceu sem deixar rastros por 75 anos, até que a Terra finalmente decidiu revelar seus segredos? Fique até o final, porque o que vamos descobrir vai muito além do que qualquer um poderia imaginar. Osvaldo Ferreira dos Santos tinha 32 anos quando desapareceu. Era um homem de estatura mediana, cerca de 1,75 m de altura, com ombros largos forjados pelos anos, carregando sacos de correspondências. Sua pele era morena, curtida pelo sol inclemente do sertão, e seus olhos castanhos escuros tinham aquele brilho de quem ainda acreditava que a vida poderia ser generosa, mesmo em tempos difíceis. O cabelo negro, sempre cortado curto e penteado para o lado com brilhantina, era uma das poucas vaidades que se permitia. No rosto, um bigode fino que ele mantinha aparado com esmero todos os domingos antes da missa. Osvaldo não era apenas mais um funcionário dos Correios. Ele era, para muitos habitantes das fazendas espalhadas pelo sertão de Senhor do Bonfim, a única conexão com o mundo exterior. Em 1948, o Brasil ainda era um país predominantemente rural, e aquelas terras áridas do interior da Bahia pareciam estar a séculos de distância das capitais. Não havia telefone, não havia rádio na maioria das casas. As cartas que Osvaldo entregava eram tudo. Notícias de filhos que tinham migrado para São Paulo em busca de trabalho, documentos oficiais, ocasionalmente algum dinheiro enviado por parentes distantes, e até mesmo cartas de amor trocadas entre namorados que a distância separava. Ele era casado com Carminha, como todos chamavam Maria do Carmo Ferreira dos Santos. Ela tinha 28 anos. Era uma mulher de beleza serena, com longos, cabelos castanhos que prendia em um coque baixo e um sorriso que iluminava mesmo os dias mais difíceis. Carminha bordava para fora, fazendo enxovais para noivas da região, e era conhecida por sua habilidade com ponto cruz e Richelieu. O casal morava em uma casa simples mas acolhedora na Rua da Matriz, bem no centro de Senhor do Bonfim, a poucos quarteirões da igreja, onde haviam se casado 5 anos antes. Eles tinham 2 filhos. Antônio, de 4 anos, um menino esperto e curioso que adorava esperar o pai na porta de casa ao final do dia, e Maria das Graças, de apenas 1 ano e meio, que mal havia começado a falar as primeiras palavras. Osvaldo era um pai dedicado. Nos fins de semana, quando não estava trabalhando, gostava de levar Antônio para pescar no rio Itapicuru, ensinando ao menino a paciência necessária para esperar que os peixes mordessem a isca. À noite, antes de dormir, sempre contava histórias para os filhos, inventando aventuras fantásticas sobre reis e rainhas, castelos e dragões, um universo de imaginação que contrastava com a dureza do sertão lá fora. As manhãs de Osvaldo começavam sempre às 5 horas. Ele acordava quando o céu ainda estava escuro,
Tomava um café preto e forte que Carminha preparava, comia um pedaço de bolo de fubá ou algumas rabanadas quando havia, e seguia para a agência dos Correios. Lá, ele separava as correspondências que deveria entregar naquele dia. A rota variava, mas geralmente incluía fazendas em um raio de até 50 quilômetros da cidade. Era um trabalho árduo, especialmente no verão escaldante do sertão, quando o termômetro facilmente ultrapassava os 40 graus à sombra. A caminhonete Ford F1 que Osvaldo dirigia não era dele, claro. Pertencia aos Correios, mas ele a tratava como se fosse sua. Todo sábado, religiosamente, lavava e encerava o veículo verde-oliva, verificava o óleo, calibrava os pneus. Aquela caminhonete era relativamente nova em 48, um dos primeiros modelos produzidos pela Ford especificamente para o mercado brasileiro. Era robusta, confiável, perfeita para as estradas de terra batida e os caminhos precários que cruzavam o sertão. No painel, Osvaldo havia colado uma pequena imagem de São Cristóvão, o santo protetor dos viajantes. Os colegas de trabalho descreviam Osvaldo como um homem honesto até a medula, incapaz de cometer qualquer desonestidade, por menor que fosse. Seu chefe na agência, Sebastião Cardoso, dizia que nunca havia tido um funcionário tão dedicado. Osvaldo jamais chegou atrasado em 5 anos de trabalho, nunca perdeu uma única correspondência, e tinha a confiança absoluta de todos. Quando fazendeiros precisavam enviar dinheiro para parentes em outras cidades, era a Osvaldo que entregavam os valores, sabendo que chegariam intactos ao destino. Mas Osvaldo tinha também seus momentos de melancolia. Carminha percebia, nas noites silenciosas, quando ele ficava olhando pela janela para o céu estrelado do sertão. Ele falava pouco sobre isso, mas ela sabia. A vida de carteiro rural era solitária. Horas e horas dirigindo sozinho por estradas desertas, sob o sol causticante, respirando a poeira que subia da terra ressecada. Osvaldo sonhava, secretamente, em conseguir uma transferência para uma cidade maior, talvez Salvador, onde os filhos teriam acesso a melhores escolas, onde Carminha não precisaria trabalhar tanto com o bordado, onde a vida seria menos dura. Mas eram apenas sonhos sussurrados à noite, antes de dormir, promessas de um futuro que ele estava determinado a construir. Na comunidade, Osvaldo era respeitado e querido. Participava das festas religiosas, ajudava a organizar a festa de São João todos os anos e fazia parte da Irmandade da Igreja. Aos domingos, depois da missa das 9 horas, costumava sentar na pracinha central com outros homens da cidade para conversar sobre futebol, política e as dificuldades da seca. Era um homem comum, trabalhador, com os mesmos sonhos e as mesmas preocupações de tantos outros brasileiros daquela época. Nada nele sugeria que estava prestes a se tornar o protagonista de um dos mistérios mais perturbadores que o sertão baiano já conheceu. O dia 15 de setembro de 1948 amanheceu com o céu de um azul impiedoso, sem uma única nuvem que prometesse alívio do calor. A temperatura já estava alta às 6 da manhã, quando Osvaldo saiu de casa depois de beijar Carminha e bagunçar carinhosamente o cabelo de Antônio. Maria das Graças ainda dormia no berço de madeira que ele mesmo havia construído. "Volto antes do anoitecer", disse ele como sempre dizia. Carminha acenou da janela, sem saber que aquela imagem do marido caminhando pela rua empoeirada, com seu uniforme caque impecável e o boné dos Correios bem ajustado na cabeça, seria a última que teria dele. Na agência, Osvaldo encontrou uma pilha maior de correspondências do que o usual. Havia vários registrados, encomendas pequenas e um volume considerável de cartas comuns. Sebastião, seu chefe, comentou: "Dia cheio hoje, Osvaldo. Vai precisar ir até a fazenda Três Irmãos. Chegou um documento importante para o coronel Damasceno." Osvaldo assentiu, verificou o endereço e começou a organizar as entregas em ordem de rota. A fazenda Três Irmãos
ficava a cerca de 42 quilômetros de Senhor do Bonfim, no caminho para Jacobina, em uma região particularmente isolada, onde as propriedades eram enormes e as casas ficavam a quilômetros umas das outras. Às 7h15 da manhã, Osvaldo deu partida na Ford F1. O motor roncou satisfatoriamente e ele seguiu pela estrada principal em direção ao interior. As primeiras entregas foram tranquilas e rápidas. A Fazenda Santa Rosa, onde deixou cartas para a família Oliveira. A Fazenda Boa Vista, onde entregou uma encomenda de remédios que havia chegado de Salvador. O sítio São José, onde a viúva Dona Conceição esperava ansiosamente por notícias do filho que estava servindo o exército no Rio de Janeiro. Testemunhas viram Osvaldo, pela última vez por volta das 11h30 da manhã. Era no pequeno povoado de Caldeirão, um aglomerado de não mais que 20 casas que ficava no caminho para a Fazenda Três Irmãos. Ele parou no único botequim do lugar, de propriedade de João Batista dos Anjos, e pediu um copo de água gelada. João Batista lembrava perfeitamente daquele momento, porque conversou com Osvaldo por alguns minutos. O carteiro parecia normal, de bom humor. Comentou que estava com sede por causa do calor insuportável e perguntou sobre a condição da estrada mais adiante. João Batista disse que estava ruim, cheia de buracos por causa das chuvas do mês anterior, mas transitável. Osvaldo agradeceu, terminou a água, pagou com algumas moedas e seguiu viagem. Nunca mais foi visto com vida. A Fazenda Três Irmãos esperava por sua correspondência. O coronel Damasceno, um fazendeiro influente e respeitado na região, havia comentado com sua esposa durante o almoço que o carteiro deveria chegar a qualquer momento com um documento importante relacionado à venda de gado. Mas as horas foram passando. Meio-dia virou 1h da tarde, depois 2, 3, 4. O sol começou sua descida lenta no horizonte, pintando o céu de tons alaranjados e rosados, e não havia sinal de Osvaldo Ferreira dos Santos. Em Senhor do Bonfim, Carminha começou a se preocupar quando o relógio marcou 6 da tarde. Osvaldo sempre voltava antes do anoitecer, como havia prometido naquela manhã. Às 7, quando a escuridão já havia tomado conta das ruas, ela foi até a casa de Sebastião Cardoso. Seu Sebastião, o Osvaldo não voltou, disse ela, a voz tremendo. Sebastião tentou acalmá-la. Deve ter tido algum problema com a caminhonete, Carminha. Talvez um pneu furado, talvez o motor. Ele deve estar voltando a pé. Vai chegar logo. Mas no fundo dos olhos de Sebastião havia uma preocupação que ele tentava esconder. Osvaldo era meticuloso, cuidadoso. Se houvesse tido algum problema mecânico, teria mandado recado com alguém. Às 9 da noite, quando ficou claro que algo estava errado, muito errado, Sebastião organizou um grupo de busca improvisado. 6 homens, incluindo ele, partiram em 2 caminhonetes em direção à rota que Osvaldo havia feito durante o dia. Levaram lanternas, cordas, água. Percorreram quilômetro por quilômetro da estrada empoeirada, parando em cada fazenda, em cada sítio, perguntando se alguém havia visto o carteiro. As respostas confirmavam que Osvaldo havia feito suas entregas normalmente durante a manhã, mas ninguém o havia visto depois de sua parada em Caldeirão. Chegaram à Fazenda Três Irmãos por volta da meia-noite. O coronel Damasceno, já de pijama, atendeu preocupado. O carteiro nunca chegou aqui, confirmou. A notícia caiu como uma pedra no estômago de Sebastião. Se Osvaldo havia saído de Caldeirão às 11h30 da manhã em direção à fazenda e nunca chegou lá, então algo tinha acontecido em algum ponto daquele trecho, de aproximadamente 18 quilômetros de estrada. Mas o quê? E onde? O grupo de busca passou o resto da noite vasculhando a estrada entre Caldeirão e a Fazenda Três Irmãos. Com as lanternas, procuravam por sinais de acidente, marcas de derrapagem, qualquer indicação de que a caminhonete havia saído da pista. Nada. A estrada estava intacta, sem sinais de perturbação recente. Era como se Osvaldo e sua Ford F1
tivessem simplesmente evaporado no ar quente do sertão. Quando o sol nasceu no dia 16 de setembro, a notícia do desaparecimento já havia se espalhado por toda Senhor do Bonfim. A agitação tomou conta da pequena cidade. Vizinhos começaram a se reunir na frente da casa de Carminha, oferecendo apoio, levando comida, tentando confortar as crianças que não entendiam por que o pai não havia voltado. O delegado de polícia local, Arnaldo Tavares de Melo, homem de seus 50 e poucos anos, com um bigode grisalho e olhos cansados de tanto ver a dureza da vida no interior, assumiu pessoalmente o caso. A investigação inicial foi intensa. O delegado Arnaldo mobilizou todos os recursos disponíveis, que, para ser honesto, não eram muitos em uma cidade pequena do sertão em 1948. Não havia tecnologia forense, não havia equipamentos sofisticados. O trabalho policial dependia de testemunhos, de intuição, de trabalho de campo exaustivo. Durante uma semana inteira, dezenas de homens da região participaram de buscas sistemáticas. Vasculharam cada metro da estrada entre Caldeirão e a fazenda Três Irmãos. Procuraram em propriedades abandonadas, em grotas, em locais onde um veículo poderia ter caído. Investigaram até a possibilidade de Osvaldo ter tomado um caminho alternativo, embora não houvesse motivo para isso. As primeiras teorias começaram a surgir. Alguns acreditavam em um acidente trágico. Talvez Osvaldo tivesse saído da estrada. Talvez a caminhonete tivesse tombado em alguma ravina escondida pela vegetação rasteira do sertão. Mas onde estava o veículo? Como algo do tamanho de uma caminhonete poderia desaparecer completamente? Outros especulavam sobre assalto. Em 48, o sertão nordestino ainda era território de cangaceiros remanescentes, grupos de bandidos que atacavam viajantes solitários. Seria possível que Osvaldo tivesse sido vítima de um assalto, assassinado por sua caminhonete e pelo que quer que estivesse transportando? Mas, novamente, onde estava o corpo? Onde estava o veículo? Uma teoria particularmente sombria começou a circular nos botequins e nas conversas sussurradas. E se Osvaldo não tivesse desaparecido por acidente? E se alguém, por alguma razão que ninguém conseguia imaginar, tivesse feito algo terrível com aquele homem íntegro e trabalhador? Mas quem? E por quê? Osvaldo não tinha inimigos conhecidos. Não devia dinheiro, não estava envolvido em nenhuma disputa. Não tinha casos extraconjugais que pudessem gerar ciúmes violentos. Era, por todos os relatos, um homem absolutamente comum e decente. O coronel Damasceno, que tinha influência política considerável na região, pressionou as autoridades em Salvador. Exigiu que investigadores mais experientes fossem enviados para ajudar nas buscas. Afinal, tratava-se do desaparecimento de um funcionário público, um carteiro, durante o exercício de suas funções. O caso tinha implicações que iam além de um simples desaparecimento pessoal. Representava uma ameaça à infraestrutura postal da região, à segurança de todos que dependiam daquele serviço. Durante aqueles primeiros dias, Carminha mal conseguia comer ou dormir. Amigos e vizinhos faziam turnos para cuidar das crianças, preparar comida, manter a casa funcionando. Ela passou horas e horas sentada na cadeira de balanço da varanda, bordando mecanicamente, os olhos fixos na rua, esperando ver Osvaldo aparecer na esquina, caminhando de volta para casa com alguma explicação extraordinária para sua ausência. Antônio, o filho de 4 anos, perguntava constantemente: "Mamãe, quando o papai vai voltar?" Carminha não sabia o que responder. Como explicar para uma criança que o pai havia simplesmente desaparecido do mundo? No 10º dia de buscas, quando já não havia mais onde procurar, o delegado Arnaldo tomou uma decisão difícil. Reuniu a equipe que havia estado trabalhando sem descanso e anunciou que as buscas ativas seriam suspensas. Isso não significava que o caso estava sendo abandonado, explicou, mas que era necessário mudar a abordagem. Não havia mais sentido em continuar vasculhando o mesmo território, repetidamente sem resultados.
A partir daquele momento, a investigação se concentraria em interrogatórios mais profundos, em tentar descobrir se alguém sabia de algo que não havia revelado, se havia segredos que pudessem explicar o impossível desaparecimento de Oswaldo Ferreira dos Santos. Carminha recebeu a notícia como uma sentença de morte. Suspender as buscas significava que as autoridades, mesmo sem dizer explicitamente, estavam começando a perder a esperança de encontrar Oswaldo vivo. Significava que seu marido, o pai de seus filhos, o homem com quem ela havia sonhado envelhecer, provavelmente nunca mais voltaria para casa. Naquela noite, sozinha no quarto que haviam compartilhado, Carminha chorou até não ter mais lágrimas. E o sertão, indiferente à dor humana, continuou sendo apenas sertão. Seco, quente, silencioso e guardião de segredos que a Terra Vermelha parecia determinada a nunca revelar. Os meses se transformaram em anos, e o caso de Oswaldo Ferreira dos Santos gradualmente se tornou parte do folclore local. Em Senhor do Bonfim, as pessoas ainda falavam sobre o carteiro que havia desaparecido em plena luz do dia, sem deixar um único rastro. A história era contada e recontada, com cada narração adicionando novos detalhes especulativos, até que ficou difícil separar os fatos da ficção. Carminha precisou reconstruir sua vida, embora uma parte dela tivesse morrido naquele dia de setembro de 48. Os Correios forneceram uma pequena pensão, reconhecendo que Oswaldo havia desaparecido durante o exercício de suas funções. Não era muito, mas ajudava. Ela intensificou o trabalho de bordado, aceitando todas as encomendas que conseguia. Antônio cresceu sem o pai, com apenas memórias nebulosas de um homem que o levava para pescar e contava histórias à noite. Maria das Graças não tinha memória alguma de Oswaldo, conhecendo o pai apenas através das histórias que a mãe contava e da fotografia desbotada que ficava na parede da sala. Com o passar dos anos, novas teorias sobre o desaparecimento continuaram a surgir. Na década de 50, quando a perseguição aos últimos cangaceiros se intensificou, houve uma crença renovada de que Oswaldo poderia ter sido vítima de Lampião ou de algum de seus seguidores. Mas Lampião havia morrido em 38, 10 anos antes do desaparecimento. Talvez algum grupo remanescente? Investigadores chegaram a interrogar ex-cangaceiros que estavam presos, mas nenhum admitiu conhecimento sobre o caso. Nos anos 60, com o Brasil passando por mudanças políticas intensas, surgiu uma teoria conspiratória. E se Oswaldo tivesse sido eliminado porque sabia demais sobre algo? Talvez ele tivesse visto algo que não deveria, lido alguma correspondência que revelava segredos perigosos? Era uma teoria dramática, mas improvável. Carteiros eram treinados para respeitar a inviolabilidade da correspondência. E todos que conheciam Oswaldo atestavam sua integridade inabalável. A Fazenda Três Irmãos, destino final que Oswaldo nunca alcançou, mudou de mãos várias vezes ao longo das décadas. O coronel Damasceno faleceu em 1957, levando para o túmulo qualquer informação que pudesse ter sobre aquele dia. Seus herdeiros venderam a propriedade nos anos 70. O novo proprietário, um empresário de São Paulo, tentou modernizar a fazenda, mas acabou falindo durante a crise econômica dos anos 80. A propriedade foi então subdividida e vendida em lotes menores. Entre Caldeirão e a Fazenda Três Irmãos, as terras também mudaram de donos ao longo do tempo. Em 1948, aquela área específica onde algo terrível havia acontecido pertencia a um fazendeiro chamado Aristides Campos Barbosa. Aristides era conhecido como um homem discreto, que mantinha suas terras produtivas, mas raramente se envolvia nos assuntos da comunidade. Ele faleceu em 1963, levando consigo qualquer conhecimento que pudesse ter. Suas terras foram vendidas e subdivididas múltiplas vezes nas décadas seguintes. Uma dessas parcelas foi adquirida em 1992 por um fazendeiro chamado Getúlio Marques,
que tinha planos ambiciosos de criar gado de corte. Getúlio era um homem prático, sem muita paciência para histórias antigas. Quando chegou à região e ouviu falar do carteiro desaparecido, deu de ombros. Isso foi há mais de 40 anos, disse. Tem nada a ver comigo. E durante 31 anos, realmente não. Teve. Getúlio trabalhou duro em sua fazenda, mas nunca conseguiu o sucesso que imaginava. O sertão é impiedoso com quem não o respeita, e a seca constante, os custos crescentes, a falta de infraestrutura adequada tornaram o negócio cada vez menos viável. Em 2020, já com 73 anos e cansado de lutar contra as adversidades, Getúlio decidiu vender a propriedade. Encontrou um comprador em 2022. Uma empresa de energia renovável que queria instalar painéis solares na região. A terra do sertão, que havia guardado seu segredo por 75 anos, estava prestes a ser revolvida novamente. E desta vez, não haveria como manter o silêncio. O dia 23 de agosto de 2023 começou como qualquer outro dia de trabalho na antiga Fazenda Marques. Uma equipe de engenheiros e trabalhadores havia chegado para iniciar as obras de preparação do terreno para a instalação dos painéis solares. Tratores, escavadeiras, caminhões, toda uma operação de porte considerável para transformar aquela terra árida em uma usina de energia limpa. Por volta das 10h30 da manhã, o operador da escavadeira, um homem chamado Valdemar Souza, estava trabalhando em uma área particularmente plana, quando sentiu a máquina encontrar resistência. Não era incomum encontrar pedras grandes ou formações rochosas, mas algo naquela resistência era diferente. Ele desligou a máquina e desceu para investigar. No fundo da vala que havia cavado, a cerca de 5 metros de profundidade, algo metálico refletia a luz do sol. "Tem algo aqui embaixo!" gritou Valdemar para o engenheiro responsável pela obra, Marcelo Ribeiro. Marcelo aproximou-se, olhou para dentro da vala e sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquele metal tinha uma cor específica, mesmo depois de décadas enterrado. Verde-oliva. A cor dos veículos militares. A cor dos veículos oficiais. A cor das caminhonetes dos Correios em 1948. Cavaram com cuidado, com as mãos, removendo a terra compactada. A primeira coisa que emergiu foi o para-choque dianteiro de uma caminhonete. Depois, a grade frontal característica de uma Ford F1. E então, através do para-brisa rachado e coberto de décadas de sedimento, puderam ver algo que fez até os homens mais durões da equipe recuarem instintivamente. Uma silhueta humana no banco do motorista, reduzida a ossos e farrapos de tecido, as mãos ainda segurando o volante em uma pose grotesca de eternidade. A polícia foi chamada imediatamente. Chegaram em menos de 2 horas. Viaturas da Polícia Civil, peritos da capital, até uma equipe de antropologia forense da Universidade Federal da Bahia, que estava trabalhando em Salvador, e foi requisitada para o caso. O que parecia ser apenas um achado macabro, rapidamente se transformou em uma cena de investigação criminal histórica. As placas da caminhonete, embora corroídas, ainda eram parcialmente legíveis. Uma consulta rápida aos arquivos confirmou. Era a Ford F1, dos Correios desaparecida em 1948. Osvaldo Ferreira dos Santos havia sido encontrado, 75 anos depois de ter sido engolido pela terra. Mas como? Por quê? Quem havia feito aquilo? A escavação continuou, agora sob supervisão rigorosa dos peritos. O que descobriram foi perturbador em sua meticulosidade. A caminhonete não havia caído acidentalmente em um buraco. Não havia sido enterrada às pressas. Alguém havia cavado uma vala profunda, de aproximadamente 5 metros, usando maquinário pesado. A caminhonete havia sido dirigida ou empurrada para dentro da vala, e então cuidadosamente coberta com terra, até que não restasse nenhum sinal visível de sua presença. Era um trabalho que teria levado horas,
talvez um dia inteiro. Requeria equipamento, planejamento, determinação. Os restos mortais de Osvaldo foram removidos com cuidado reverente. Mesmo depois de 7 décadas e meia, os ossos contavam uma história. A perícia forense identificou uma fratura, no crânio, consistente com um golpe violento desferido com um objeto pesado. A causa da morte: traumatismo craniano. Osvaldo Ferreira dos Santos não havia desaparecido. Ele havia sido assassinado, e seu assassino havia feito um trabalho extraordinário para garantir que o corpo nunca fosse encontrado. Dentro da caminhonete, preservadas pela aridez do solo e pela profundidade do sepultamento, estavam as correspondências que Osvaldo estava transportando naquele dia fatídico. Cartas que nunca chegaram aos seus destinatários, documentos que ficaram perdidos por 3/4 de século, mensagens de amor e negócios que se tornaram cápsulas do tempo acidentais. Entre elas, o documento registrado destinado ao coronel Damasceno na fazenda Três Irmãos. Tratava-se de um contrato de venda de terras, nada particularmente significativo ou que justificasse um assassinato. A descoberta chocou o Brasil. As notícias se espalharam rapidamente. O mistério de 75 anos havia sido resolvido, ou pelo menos parcialmente. Osvaldo não havia desaparecido misteriosamente. Ele havia sido vítima de um crime brutal, e seu assassino havia conseguido esconder o corpo de uma maneira tão eficaz que gerações inteiras passaram sem saber a verdade. Em Senhor do Bonfim, a notícia foi recebida com uma mistura de horror e alívio. Carminha havia falecido em 2005, aos 85 anos, sem nunca saber o que havia acontecido com seu marido. Antônio, agora com 79 anos, ainda estava vivo, assim como Maria das Graças, com 76. Para eles, a descoberta trouxe um fechamento doloroso, mas necessário. Seu pai não havia os abandonado. Não havia fugido para começar uma nova vida em outro lugar. Ele havia sido arrancado deles violentamente, e seu corpo mantido escondido em uma tumba secreta que apenas a casualidade havia revelado. O funeral de Osvaldo Ferreira dos Santos aconteceu no dia 20 de setembro de 2023, exatamente 75 anos, e 5 dias depois de seu assassinato. Dezenas de pessoas compareceram, incluindo descendentes das famílias que ele costumava servir como carteiro, historiadores locais e moradores de Senhor do Bonfim que haviam crescido ouvindo a lenda do carteiro desaparecido. Seu caixão foi carregado por correios da agência local, uma homenagem de uma instituição que nunca havia esquecido um de seus membros mais dedicados. Foi enterrado no cemitério municipal, ao lado do túmulo de Carminha, finalmente reunido, com a mulher que havia passado 57 anos esperando por respostas que nunca chegaram. Mas o enterro de Osvaldo não encerrou o mistério. Na verdade, abriu questões ainda mais perturbadoras. Quem havia matado Osvaldo Ferreira dos Santos? E mais importante, por quê? A investigação moderna enfrentou desafios imensos. 75 anos é tempo mais do que suficiente para que evidências desapareçam, testemunhas morram e rastros se tornem impossíveis de seguir. A maioria das pessoas que estavam vivas em 1948 já haviam falecido. Os poucos sobreviventes eram idosos com memórias nebulosas e não confiáveis. Registros oficiais da época eram escassos e mal preservados. Os investigadores tentaram reconstruir o que havia acontecido. Osvaldo havia sido visto pela última vez em Caldeirão às 11h30 da manhã. A fazenda Três Irmãos ficava a 18 quilômetros dali. O local onde a caminhonete foi encontrada estava a aproximadamente 11 quilômetros de Caldeirão, ao lado da estrada principal. Significava que Osvaldo havia percorrido cerca de 60% do caminho para seu destino final, quando foi interceptado. Por que ali? Havia algo especial naquele local? Investigadores examinaram mapas antigos da região. Em 1948, aquela área específica era parte das terras de Aristides Campos Barbosa,
o fazendeiro discreto que havia falecido em 63. Seus descendentes foram localizados e interrogados, mas nenhum sabia de nada relevante. Aristides nunca havia mencionado nada sobre um carteiro desaparecido ou sobre qualquer atividade incomum em suas terras em 48. A análise do local do enterro revelou algo intrigante. Para cavar uma vala de 5 metros de profundidade, seria necessário equipamento pesado. Em 1948, no sertão da Bahia, esse tipo de equipamento era extremamente raro. Apenas fazendas muito grandes ou empresas de construção teriam acesso a escavadeiras ou tratores com capacidade para tal trabalho. Quem quer que tenha enterrado Osvaldo tinha recursos consideráveis, ou tinha acesso a esses recursos. Uma teoria ganhou força entre os investigadores. Osvaldo poderia ter sido morto por acidente? Talvez ele tivesse testemunhado algo que não deveria, ou estado no lugar errado na hora errada, e alguém com poder e recursos decidiu eliminar a ameaça e esconder o corpo. Mas essa teoria levantava suas próprias perguntas. Se foi um acidente ou um crime de oportunidade, por que o elaborado enterro? Por que não simplesmente esconder o corpo em alguma grota distante, ou queimá-lo, ou qualquer um dos métodos mais simples de disposição? O enterro profundo sugeria premeditação, planejamento, uma determinação absoluta de que o corpo nunca fosse encontrado. Outra teoria, mais sombria, começou a circular. E se Osvaldo havia sido alvo de um crime cuidadosamente planejado? E se alguém, por razões que permaneciam obscuras, havia decidido matá-lo, especificamente? Talvez ele soubesse de algo, ou tivesse algo, que o tornava perigoso para alguém. Mas o quê? As correspondências encontradas na caminhonete foram meticulosamente examinadas. Não havia nada de incriminador, nada que justificasse um assassinato. Cartas comuns, documentos rotineiros, nada mais. A perícia forense moderna tentou extrair o máximo possível de informações dos restos mortais. Análises de DNA foram feitas. Embora com 7 décadas e meia de degradação, os resultados fossem limitados. O que puderam confirmar foi que os ossos eram definitivamente de Osvaldo, através da comparação com o DNA de seus descendentes. A fratura no crânio foi examinada em detalhes. O objeto que havia golpeado Osvaldo era pesado, provavelmente metálico, atingindo a parte de trás do crânio com força suficiente para causar morte instantânea. Osvaldo provavelmente não viu o ataque chegando. Estava possivelmente de costas para seu assassino, talvez saindo da caminhonete ou verificando algo no veículo. O caso voltou a dominar a mídia em todo o Brasil. Programas de televisão especializados em crimes fizeram episódios sobre o mistério. Jornalistas investigativos viajaram para Senhor do Bonfim, entrevistando idosos que ainda tinham memórias fragmentadas de 48. Historiadores locais foram consultados. Arquivos empoeirados foram revirados em busca de qualquer pista que pudesse ter sido perdida décadas atrás. Uma pista intrigante surgiu quando um historiador local, pesquisando registros antigos da prefeitura, encontrou uma nota de compra de combustível datada de 16 de setembro de 1948, o dia seguinte ao desaparecimento de Osvaldo. Um fazendeiro chamado Lindolfo Pereira havia comprado uma quantidade incomumente grande de diesel, muito mais do que seria necessário para suas operações normais. Lindolfo possuía um trator, um dos poucos na região naquela época. Coincidência? Possivelmente. Mas investigadores tentaram encontrar mais informações sobre Lindolfo. Descobriram que ele havia vendido sua fazenda abruptamente em 1950, apenas 2 anos após o desaparecimento de Osvaldo, e mudado para o sul do país. Faleceu em 1987 em Curitiba, no Paraná. Seus descendentes foram localizados, mas nenhum sabia de nada que pudesse conectá-lo ao caso. Outra linha de investigação focou no coronel Damasceno, o fazendeiro influente da fazenda Três Irmãos, que estava esperando pela entrega de
Osvaldo. Seria possível que ele, ou alguém trabalhando para ele, tivesse algum envolvimento? Registros mostraram que Damasceno era um homem de negócios astuto e às vezes implacável, mas não havia nenhuma evidência que o conectasse diretamente ao desaparecimento. Ele havia sido um dos mais vocais em exigir investigações rigorosas na época. Teria sido uma elaborada cortina de fumaça? Parecia improvável, mas impossível de descartar completamente. A verdade frustrante é que, mesmo com a descoberta do corpo e da caminhonete, o caso de Osvaldo Ferreira dos Santos permanece essencialmente não resolvido. Sabemos como ele morreu: traumatismo craniano causado por um golpe violento na cabeça. Sabemos aproximadamente onde foi morto, em algum ponto próximo aonde seu corpo foi encontrado. Sabemos que foi enterrado com cuidado elaborado por alguém com acesso a equipamento pesado. Mas não sabemos quem. E talvez nunca saberemos. Todos os possíveis suspeitos da época já faleceram. A paisagem da região mudou radicalmente em 7 décadas e meia. As fazendas foram subdivididas, vendidas, mudaram de mãos múltiplas vezes. As testemunhas em potencial se foram. Os motivos possíveis, quaisquer que fossem, morreram com as pessoas que os conheciam. O que resta são teorias. Alguns acreditam que foi um crime de oportunidade, que Osvaldo simplesmente teve o azar de cruzar com alguém perigoso naquele dia específico. Outros pensam que havia algo mais complexo, talvez envolvendo contrabando ou crimes que estavam ocorrendo na região e que Osvaldo inadvertidamente descobriu. Há até teorias mais fantasiosas, envolvendo disputas políticas da época, a transição conturbada do governo Dutra, questões de terras que eram comuns no interior. A Polícia Civil da Bahia mantém o caso oficialmente aberto, mas realisticamente, há pouco mais que pode ser feito. A descoberta trouxe algum fechamento para os descendentes de Osvaldo, mas não trouxe justiça. O assassino, quem quer que tenha sido, conseguiu escapar. Viveu sua vida, provavelmente morreu de causas naturais, e nunca enfrentou consequências por tirar a vida de um homem inocente e condenar uma família a décadas de dor e incerteza. O que podemos dizer com certeza é que naquele dia 15 de setembro de 1948, sob o sol causticante do sertão baiano, algo terrível aconteceu. Um homem honesto, um pai dedicado, um trabalhador exemplar, foi brutalmente assassinado. Seu corpo foi escondido com uma eficiência que desafiaria investigadores por 3/4 de século. E a terra vermelha do sertão guardou seu segredo fielmente, até que uma escavadeira, trabalhando para construir um futuro de energia limpa, inadvertidamente revelou um crime do passado que havia sido tão cuidadosamente ocultado. Hoje, quando você passa pela estrada entre Caldeirão e onde ficava a antiga fazenda Três Irmãos, agora transformada em um campo de painéis solares que brilham sob o mesmo sol que testemunhou o último dia de Osvaldo, há um pequeno memorial. Uma placa simples que diz: em memória de Osvaldo Ferreira dos Santos, carteiro dedicado, pai amoroso, vítima de um crime que o tempo não esqueceu. Flores são colocadas ali regularmente, não se sabe por quem. Talvez descendentes, talvez simplesmente pessoas que foram tocadas pela história, que querem garantir que Osvaldo não seja esquecido novamente. O caso levanta questões profundas sobre justiça, sobre o tempo, sobre segredos. Quantos outros crimes do passado ainda estão enterrados, literal ou figurativamente, esperando para serem descobertos? Quantas famílias ainda esperam por respostas que nunca virão? E o que diz sobre nós como sociedade que alguém possa cometer um crime tão elaborado e escapar completamente impune? Antônio e Maria das Graças, já idosos, deram entrevistas após a descoberta. Falaram sobre como foi crescer sem o pai, sobre as histórias que a mãe contava, sobre a esperança que Carminha manteve até seus últimos dias de que um dia saberiam a verdade. Pelo menos agora ele descansa em paz, disse Antônio,
lágrimas correndo por seu rosto enrugado. E está ao lado da nossa mãe, como deveria estar desde o início. O sertão guarda segredos. É uma verdade que qualquer pessoa que viva nessas terras áridas conhece. A terra vermelha e dura absorve histórias, engole mistérios, mantém silêncios que duram gerações. Mas às vezes, apenas às vezes, quando o destino ou a casualidade intervém, esses segredos emergem novamente. O caso de Osvaldo Ferreira dos Santos é um lembrete sombrio de que o passado nunca está realmente enterrado. Pode estar escondido, pode estar esquecido, mas está sempre ali, sob a superfície, esperando. E quem sabe quantos outros segredos ainda esperam nas profundezas do sertão, guardados pela terra silenciosa e pelo tempo implacável. Se você gostou dessa história real e perturbadora, deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, e me conte nos comentários. Qual é sua teoria sobre quem matou Osvaldo e por quê? Teria sido um crime planejado ou um terrível acaso? Compartilhe suas ideias, porque quanto mais discutirmos esses casos, mais manteremos viva a memória das vítimas e a busca pela verdade, mesmo quando ela parece impossível de alcançar. Até o próximo vídeo, e lembrem-se, o sertão nunca esquece.